Dando continuidade ao estudo do livro Boa Nova, capítulo 8, Bom Ânimo, em que o apóstolo Bartolomeu sentia tristezas e angústias em seu coração e teve uma oportunidade mais direta de um contato com Cristo, continuando esse assunto, ele diz ao Cristo que os esclarecimentos que ele ofereceu dissiparam os dissabores que ele carregava em seu peito. Mas ele pergunta: se o conhecimento do Evangelho, então, exige de nós, exigiria uma fortaleza constante, ou seja, em nenhum momento a gente poderia oscilar, ao que Cristo responde: a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia exigir do discípulo estados especiais, ou seja, que ele ficasse 100% sempre bem, né? Nós entendemos dessa maneira. Mas que nós devemos ter alegria, coragem e esperança. Devem ser os traços constantes do verdadeiro cristão. E então Cristo pergunta: por que firmaremos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Sobretudo nesse momento que a gente vivencia atualmente. Para que nós vamos nos entregar a pensamentos, a pessimismos, a medos, se a gente tem o conhecimento da lei, nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos o que o Cristo nos trouxe? Há motivo para desesperação? Nós devemos confiar, nos entregar, nesse momento de corpo e alma, à fé verdadeira. Então até parece que uma coisa escrita há tanto tempo, parece que ela é tão atual, né? E depois, Bartolomeu vai questionar sobre as questões do hoje em dia, né? As questões dos negócios do mundo. Às vezes, eles parecem tão adversos, tudo parece lutar contra nós. O que fazer? Por quê? Né? Então, olha só, mais uma vez, dentro da nossa realidade, em que a economia, ninguém sabe como vai ser, o que fazer, né? O que pensar. Jesus esclarece: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua no peso do ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que só se realizará pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor? Ou seja, entregar-se à vida material, dedicar-se a ela, viver por ela, ou dedicar-se à vida espiritual, às verdades eternas, né? Aos ensinamentos que nós temos. Isso pode parecer fanatismo, né? Então eu vou abandonar tudo e vou viver um fanatismo religioso. A gente sabe que não é isso. Nós precisamos de comida, precisamos de trabalho, precisamos de roupas, mas nós não devemos viver para isso, em função da materialidade, porque ela não nos alimenta. Sempre quando a gente tiver mais, nós tivermos o que nós queremos materialmente, nós não estaremos satisfeitos, porque ou nós lutaremos para manter isso ou para ter mais, porque são as ilusões do mundo. Será que a diversidade dos negócios do mundo não são um convite para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então será que tudo isso que nos acontece nesse momento não é um convite para algo maior? É uma reflexão, um momento de parada em que tem tido tantas mensagens, tantas coisas comentando sobre isso, para que o ser humano mude, para que o ser humano pense. Então que a gente medite nessas lições tão atuais, que são antigas, né? Esse livro foi escrito já há um tempo e que tem tanta relevância no momento atual que a gente vive. Na parte 3 nós vamos continuar ainda mais um pouco do comentário